Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de devocional. Hoje, capítulo 12. Já tem aí muita informação. É um capítulo também grande, né? São mais ou menos 50 versículos. Mas que o Senhor já tem nos revelado tanta coisa até aqui. Eu tenho certeza que esse capítulo vai revelar ainda mais. Aqui nos estudos eu fazendo, o Senhor já me entregou muita coisa para o meu coração. Então eu espero que vocês que estão acompanhando também possam vivenciar novidade de Deus em cada palavra. A cada vez que a gente lê a Bíblia, o Senhor nos revela algo novo, né? Então eu tenho tido essas experiências nesse tempo aqui, fazendo esse desafio, e eu tenho certeza que vocês podem estar aprendendo também coisas novas. Amém? Então vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar em mais um dia de devocional. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esse momento. Obrigada por mais uma oportunidade, que o Senhor venha reinar em nossos corações, na nossa mente, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar dentro da Tua vontade, dentro da Tua palavra, e que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado no nosso dia, nesse momento, que o Senhor venha se revelar através dessa palavra e venha nos abençoar com aquilo que o Senhor já tem para nos entregar. Que em nome de Jesus, esse tempo precioso seja para ser direcionado por Ti, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha abrir a nossa mente, venha abrir os nossos ouvidos para Te ouvir e para ter convicção e certeza da Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos e já Te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, vamos começar aqui esse poderoso capítulo que já falou tanto comigo enquanto eu estava fazendo aqui o estudo, né? O Senhor nos revela tanta novidade de Deus a cada palavra, então eu tenho certeza que a gente vai ser muito abençoado. Amém? Mas vamos lá. Esse capítulo 12, ele vem falar de mais uma manifestação pública de Jesus, né? Aí Jesus é ungido por Maria, né, de Betânia. Então, assim, a gente sabe que lá no capítulo anterior finalizou com o milagre, né, feito, que Jesus fez a Lázaro, né, a ressuscitação de um morto. Então a gente sabe que foi uma grande manifestação de Jesus na terra, né, um grande milagre, algo extraordinário. E aí esse capítulo é a continuidade desse processo. Sabemos que foi realizado o milagre, né, enquanto que Jesus estava ali fazendo o milagre, muitos creram nele, e isso gerou uma certa contenda entre os fariseus, né, entre os judeus que estavam ali, principalmente entre os mestres da lei. Eles ficaram muito desacreditados e, ao mesmo tempo, ficaram muito incomodados com a presença de Jesus e com o milagre que aconteceu, né? Então, enquanto Jesus estava em Jerusalém, no final, após ele fazer o milagre lá da ressuscitação de Lázaro, ele fugiu, né? Foi embora porque estavam querendo matar ele, né? Então, inicia essa caminhada a partir daqui, que enquanto em Jerusalém uns queriam matar Jesus, apedrejar, né? Muitos estavam tramando nos bastidores ali contra Jesus. Em Betânia tinha uma família que estava fazendo um banquete para o Senhor. E aí a gente vai começar por aí. Vamos começar a leitura aqui no capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para trair, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então vamos até aqui, versículo 8, né? Para ver o que o Senhor já tem aqui para nos entregar, que só até aqui já seria muito precioso essa caminhada, né? Com esse capítulo. Então a gente vê que Jesus era tratado como criminoso, mesmo fazendo milagre lá em Jerusalém, pelo povo dele, pelo povo judeu, né? Ele era perseguido, ele era discriminado, era desacreditado. Então, a tudo que, por mais que ele fizesse milagres, colocar as coisas às claras, falasse abertamente, mas ainda assim
Ele era muito discriminado. Então, mas, ao mesmo tempo, existia uma família que, com certeza, esse banquete foi, eu imagino que seja em gratidão ao Senhor pelo milagre que ele fez, pela ressuscitação do morto, né? Então, aquela família em gratidão promoveu ali um banquete, né? Então, uns estavam perseguindo Jesus e outros queriam a presença dele. Então, a todo momento na história de Jesus, a gente vê esse conflito interno nas pessoas. E isso também acontece hoje. Muitas vezes, quando a gente começa a seguir Jesus, começa a conhecer da palavra dele, começamos a conflitar internamente, porque é o nosso homem mau, a nossa natureza pecaminosa, querendo reinar dentro de nós. Só que existe um Espírito Santo que a partir do momento que a gente tem o Senhor na nossa vida, aceita Jesus como Salvador, começa a habitar em nós o Espírito Santo. E aí conflita internamente dentro da gente esse sentimento de querer seguir a vontade de Jesus, que seguir o Senhor, ou querer seguir a nossa própria vontade. Ali, muitos desses homens e mulheres que estavam vendo os milagres de Jesus, os próprios judeus, que era o povo de Deus, eles viam, acreditavam, mas ao mesmo tempo ficavam conflitando entre eles e internamente, eu confio ou não confio, eu confio ou não confio, tá? Então, assim, isso acontece demais ainda hoje, né? Então, Jesus foi recebido em um banquete, né, por uma família, na casa de Simão, né? Eu acho que vai falar aqui um pouquinho mais na frente. Então, foi recebido na casa de Simão, que era um antigo leproso, né? Que Jesus já tinha curado. Então, assim, para que fosse promovido um banquete para ele. Então, a história começa por aí. Então, vamos ver aqui o que eu anotei inicialmente desses primeiros versículos, né? A gente vê a partir do segundo versículo, né? Que ele fala, servia Marta, né? Marta, a gente já conhece a figura, estava ali sempre muito serva, né? Aquela irmã servidora, aquela pessoa que estava sempre demonstrando afeição às pessoas através do serviço, através do servir, né? Então era uma mulher que estava ali servindo os pratos preciosos para o Senhor, que também não é errado, é muito digno, né? E aí a gente vê a devoção de Maria, né? Por outro lado, a gente vê Maria mais uma vez se prostrando aos pés de Jesus, né? Que nesse capítulo é a terceira vez que ela, dentro dos evangelhos, né, não falando só do evangelho de João, mas é a terceira vez que a gente ouve falar de Maria se prostrando aos pés do Senhor. E a gente vê lá na primeira vez, ela se rende para aprender, né? Então ela quando está lá, acho que é em Lucas, aliás, eu acho que nos outros evangelhos tem, mas eu sei bem mesmo em Lucas, que ela se rende aos pés de Jesus para aprender. Fica ouvindo os ensinos de Jesus, né? Que a gente possa também ter esse sentimento que Maria tinha, né? De se render para aprender mais dele. E aí, a segundo momento foi quando Lázaro estava ainda morto, que ela se rende aos pés de Jesus para chorar, né? Para se lamentar, para dizer, Senhor, tá doendo aqui dentro de mim, então estou rendida a ti. E nesse terceiro momento agora, que é nesse versículo 3, é para adorá-lo, para agradecê-lo, talvez, em gratidão, um coração totalmente rendido, em gratidão por esse milagre que aconteceu, né? E aí, a história começa dizendo que ela foi lá, pegou um bálsamo, um perfume, né, e jogou aos pés do Senhor. E era um perfume caro, era um bálsamo muito caro, né, que é algo que ela poderia ter vendido e usado de outra forma. E aí, quando nós estamos estudando a cultura, né, judaica, quando a gente começa a estudar essa palavra mais a fundo, por quê? Por que teve tanto significado? Porque, assim, se a gente for olhar para a nossa realidade hoje, né, dentro do nosso contexto cultural, o que tem a ver? Pegar um perfume, derramar, usar o cabelo não é uma coisa demais. A gente imagina assim, poxa, talvez eu não usaria. Mas não é algo muito extraordinário. Mas para aquela época era algo grandioso, né? Por quê? Porque dentro das regras para a mulher, por exemplo, a mulher, ela tinha um papel de, quando estava em um ambiente com muitos homens, né, ela tinha um papel de ser apenas a que servia. Então, chegavam muitas pessoas para almoçar na casa. Então, a mulher, ela ia servir, ela não tinha esse papel de ficar lá sentada ouvindo os ensinos. Pelo contrário, o papel dela era servir, era fazer a comida, organizar a casa, fazer esse olhar, esse papel quanto mulher. Então, primeira coisa que a Maria tá ali fugindo das regras, né? O segundo ponto é que dentro do protocolo de lá, né? Ela, dentro daquele protocolo de mulheres, ela ofereceu uma oferta sacrificial,
ela ofereceu o melhor. Dentro do contexto da cultura, a mulher, quando ela tinha esses perfumes, é como se fosse uma herança muito cara que ela era para usar nas bodas dela. Então, quando o casamento dela acontecesse, ela usaria aquele perfume muito precioso, né? E aqui, o que ela fez? Ela usou com Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus, né? Ela deu a ele o que ela tinha de melhor. Então, que nós possamos também oferecer ao Senhor aquilo que a gente tem de melhor. Não só em momentos que a gente acha necessário, mas em tudo, na nossa oração, no nosso tempo com Deus, no nosso devocional, no nosso agir em oferta, em dízimo, mas em tudo. Tudo que a gente fizer por Senhor, que a gente faça da melhor forma, que a gente entregue o nosso melhor. Eu vou limpar lá na igreja hoje, mas que eu limpe com o meu melhor, que eu dê o melhor de mim. Eu vou servir na minha igreja, eu vou fazer algo por um irmão, eu vou orar na vida de alguém, então que eu faça com o meu melhor, com o meu coração totalmente rendido, que é mais ou menos essa oferta sacrificial que ela fez, né? E outro ponto que a gente vê, a questão do enxugar os pés de Jesus com os cabelos, né? Enxugar os pés. A mulher naquela época, ela usava aqueles panos, que eu não vou saber o nome, lenços, na cabeça cobrindo o cabelo. Então, geralmente, só quem poderia ver o cabelo de uma mulher era o seu marido. Fora isso, era errado, era considerado assim, como se a glória da mulher fosse os cabelos. Estava protegido, ninguém poderia ver. Então, ali, ela solta publicamente os cabelos, e era algo totalmente indigno. Então ela solta os cabelos e vai enxugar os pés de Jesus. Fora que pegar nos pés de uma pessoa, tocar os pés, era considerado degradante. E aí a gente faz um paralelo a essa palavra com aquele momento que Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. Por isso que um dos discípulos, se eu não me engano é Pedro, ele fala: não, Senhor, não vou permitir que você lave meus pés, né? E ele: não, você tem que permitir. Se você não permitir, tá tudo errado, né? Então ele faz aquela culturalmente que era degradante, né, para ele como um senhor, como um mestre, lavar os pés dos seus discípulos era degradante, isso não existia. E aqui também ela fez publicamente um movimento, uma atitude que para muitos era degradante. Então ela lavou os pés, tocou os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus publicamente, né? Então a gente entendendo um pouquinho esse contexto para saber como que esse ato dela foi tão precioso, né? E o perfume caro ela guardava exatamente para um momento especial da vida dela, para as bodas. Mas vamos lá. Só que Maria, ela buscou agradar somente ao Senhor. Ela não se importou com os olhares, com os julgamentos, com o que o povo ia dizer. Todo mundo viu o cabelo dela. Com o que o povo ia falar ao redor. Ela só se propõe a agradar ao Senhor. Então, assim, o nível de gratidão que ela estava no coração era tamanho, que ela não se importou com mais nada. E ela procurou o Senhor em tempo oportuno. Tanto é que Jesus fala, né? Jesus, ele fala: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Quando Jesus morrer, que embalsamarem ele, ela vai poder lá ajudar os pobres, fazer algo pelo povo. Mas naquele momento ela procurou Jesus em tempo oportuno, ela o adorou em tempo oportuno, enquanto ele estava ali. E ela fez a coisa correta, que nós possamos também buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, enquanto ainda é tempo. Não achando que, mas Jesus vai voltar só daqui sei lá quantos anos. A gente não sabe, Jesus pode voltar hoje, pode voltar já já. E eu nem consegui terminar de gravar isso aqui. Mas o Senhor, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o tempo do Senhor. Que a gente possa procurá-lo em tempo oportuno, né? E a gente vê, por outro lado, um contraste entre Maria e Judas. Maria rendida, totalmente rendida, o coração rendido para o Senhor, e Judas, né, com a avareza disfarçada de santidade, né? Altamente uma falsa filantropia. Um homem que diz: poderia ter dado isso aos pobres. E o próprio João, quando escreve aqui essa palavra, ele fala: não porque tivesse cuidado com os pobres. Ele não estava nem aí para pobre nenhum, né? Pelo contrário, era uma cobiça pessoal por coisas materiais. É um desejo interno para aquilo que é palpável, sendo que Maria estava buscando aquilo que não tinha cor, que não tinha nada que ela pudesse alcançar nas mãos, mas sim a glória de Deus. Ela buscava vivenciar aquilo que era eterno, que está aos pés de Jesus naquele momento, era fisicamente possível, mas ela queria a eternidade com ele.
né? Então a cobiça pessoal de Judas por coisas materiais, disfarçada ali de um falso altruísmo, uma ideia de que ele era muito bom. E aí, mais na frente no versículo, fala da desonestidade dele, que ele era um discípulo que ele carregava ali, era como se fosse o tesoureiro de Jesus, do grupo ali, né? Então, ele que guardava o dinheiro, mas é considerado um homem que era ladrão, né? Então, assim, era um homem que pegava, tinha ali o poderio da verba daquele ministério, mas usufruía para si mesmo, pegava o dinheiro, roubava o dinheiro. Então, assim, aqui é a primeira vez que Judas é tratado como ladrão, né? Já é escrito como ele sendo um ladrão. Tanto é que no versículo fala, né? No versículo 6, isto ele disse não porque ele tivesse esse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão. Então é bem claro. E tendo a bolsa, que é tendo dinheiro, tirava o que nela se lançava. Tendo assim, a responsabilidade de cuidar do dinheiro do ministério, ele roubava desse dinheiro. Então daí a gente vê um pouco do caráter, ou da falta de caráter, e da hipocrisia, que na verdade Judas era um hipócrita, falava uma coisa, mas vivia outra, né? Então guardava os recursos que não era dele, usava para cunho pessoal aquilo que não era dele. E isso também nos ensina que nós possamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, ou aquilo que a gente muitas vezes julga o outro, né? Muitas vezes o outro tá lá fazendo bem e você tá dizendo, eu poderia ter usado isso para outra coisa, poderia ter feito algo diferente, mas a gente não sabe a direção do Senhor na vida dessa pessoa. Então que nós possamos respeitar a atitude do outro, a bonança do outro, aquilo a filantropia do outro, aquilo que é feito pela outra pessoa, né? Que a gente aprenda a respeitar um pouquinho disso aí. Mas vamos lá. Lá no versículo 9, continuando a leitura aqui. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Lázaro aqui era temido também, não só mais Jesus era o alvo, Lázaro passou a ser o alvo porque ele era testemunha viva que Jesus era o Filho de Deus. As pessoas iam lá não para ouvir Lázaro, elas iam para ver Lázaro. Só ver aquele homem que estava morto e de repente esteve morto e estava com vida agora, ele era a testemunha viva do milagre do Senhor. Então, só em ver, por isso que eles queriam matá-lo, porque se aniquilasse a vida dele, eles iam falar por um tempo sobre o assunto, mas que ele não tinha como provar mais. Com o tempo, a gente sabe que esquecem, né, da história. A história ela passa a ser esquecida, assim como esqueceram, por exemplo, José, os feitos de José na época do Egito. Logo em seguida foi passando os reis, foi mudando ali as trajetórias, os anos no decorrer do reinado, após a morte de José. Chegou um momento que José não era mais conhecido pelo povo do Egito, né? Então, assim, os reis não aceitavam mais os judeus, né? Então, começou o povo de Deus a ser escravo novamente. Mais ou menos aqui, vamos acabar com a vida dele, que aí já o povo esquece desse milagre e esquece também desse Jesus, né? Então, também era uma estratégia. E aí, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho a Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro chamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. E aqui começa novamente uma nova contenda, né? Assim, o povo, os judeus, começaram a se preocupar novamente com essa história de que Hosana nas alturas, aí vem o Senhor, aí vem o Rei de Israel, né? Então, assim, como assim, numa época que existia um rei? Como assim um homem do nada vem e se torna rei de Israel, né? Então, e essa fala começou a incomodar. E a gente vê também uma entrada triunfante de Jesus, né? Vamos seguir aqui no versículo 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhes fizeram. Então, o que a gente vê aqui? Naquela época, os romanos, quando um rei ou quando um grande coronel de guerra, né, general de guerra, vinha da guerra, né, após a guerra,
eles faziam uma entrada triunfal. Só que eles pegavam o cavalo mais bonito, o melhor cavalo, o melhor, enfim, tudo, e faziam aquela entrada realmente digna de um guerreiro vitorioso. Aí Jesus vem num contraste, demonstrando o quê? Demonstrando a sua humildade, né? Demonstrando uma exaltação pública, mas de uma forma humilde. Que o rei dos judeus, o rei de Israel, ele era rei, ele era senhor, mas ele era um rei humilde, que ele não tinha uma glória em coisas materiais, porque a glória era a glória eterna, né? Então a gente vê aí, ó, a entrada dele no jumentinho, que é também o cumprimento de uma palavra lá em Isaías, né? Que quando o profeta Isaías começou a falar sobre Jesus e falar o que aconteceria na época dele, né? E a gente vê também aqui os discípulos, né, que não compreendiam, andavam com Jesus, conheciam a palavra de Deus, mas não compreendiam as coisas que estavam acontecendo. Só depois, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi para a glória, é que eles começaram a entender que aquilo verdadeiramente era uma palavra de Deus. Era algo profetizado já há anos anteriores, né? 17. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Né? Então, assim, ele quis menosprezar aquele movimento que o Senhor estava fazendo, que tentando diminuir, né? A todo momento acontecia isso, tentavam diminuir e desfazer as obras do Senhor na terra, né? As obras de Jesus que Jesus iam fazendo. E aqui, quando ele fala que davam testemunho do milagre de Lázaro, era a história do ver Lázaro e ver o milagre real ali na frente deles, sem precisar de mais palavras, né? Então, os fariseus tentavam a todo momento reduzir essa informação. Versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betânia, da Galileia, e lhe rogavam: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe se comunicaram com Jesus. E aí, o que a gente vê aqui? Um povo que não era o povo de Deus, chegando como se fossem os estrangeiros, né, os gregos, que muitas vezes ali eram aquele que não conheciam muito a palavra de Deus, eram denominados como um povo à parte, chegavam, mas eles queriam saber de Jesus, eles queriam ver Jesus, eles queriam estar com ele. E aí o que a gente percebe? Que enquanto o povo da aliança, o povo de Deus que era aliançado com Deus, rejeitaram Jesus, os gregos, que eram os gentios, queriam vê-lo, queriam estar com eles, queriam vivenciar com eles, com Jesus, algo que estava acontecendo, né? Eles queriam ver verdadeiramente. E a gente vê também, o que é interessante, que eles foram buscar Filipe, e aí nos estudos, né, eles falam que Filipe poderia ter pela descendência, pelo nome Filipe, poderia ter uma descendência grega, né? Talvez por isso o procuraram. E percebemos também que André, sempre ele era o homem que levava alguém para Cristo. Eu digo assim, eu olho para André e eu vejo assim, poxa, ele era bem evangelista, né? Ele levava todo mundo para Jesus. Ele era aquele que tinha, como se fosse esse elo, né? Que a gente possa ser como André, de ser o elo entre as pessoas e Jesus. Ser aquele que leva até Jesus como se fosse uma solução, um alguém, né? Alguém que para transformar. A gente vê André nesse momento aqui, levando essas pessoas, indo até Jesus comunicar que esse povo grego quer vê-lo. A gente vê André lá atrás, né, nos versículos, no capítulos anteriores, a gente vê André levando um menino com os pães e peixes para multiplicação, para anteceder ali o milagre, leva aquele menino e diz: Senhor, eu tenho aqui um menino que tem pães e peixes. E a gente vê André levando o seu irmão, né, ele que foi lá, falou pro irmão dele, que era Pedro, né, olha, eu tô agora com o mestre também nos capítulos lá, bem no início dos capítulos de João. Estou aqui com Jesus, vamos seguir. Então, André, ele tinha essa iniciativa aí de ter esse momento com Jesus. Vamos lá, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aqui Jesus anuncia, olha, agora lembra que nos capítulos anteriores, muitos momentos falava assim, tentaram prender Jesus. Aí ele dizia, mas ainda não era chegada a hora. Aí agora não, agora Jesus
proclama que é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus, né? E ele fala, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Que é o que ele quis dizer. Se Jesus fica vivo, não existiria tantos frutos como tem hoje, né? Na verdade, nós não estaríamos nem vivos, né? Porque a glória dele, a salvação, a morte dele foi o que nos salvou. E quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então, aquele que morre para esse mundo, aquele que não se agrada com as coisas desse mundo, não permanece fazendo as coisas desse mundo, que são as coisas erradas, as coisas que não agradam o coração de Deus. Mas aquele que acha que, estou perdendo minha vida porque eu estou servindo na minha igreja, estou perdendo minha juventude porque eu estou fazendo a vontade de Deus, poderia estar ali saindo, indo festa, fazendo coisas erradas, como todos os jovens da minha idade, ou como todas as pessoas da minha idade. Não, eu estou gastando a minha vida com Jesus, porque isso agrada o coração de Deus. E aquele é o que ele está dizendo. Quem ama a sua vida e odeia, na verdade, quem ama a sua vida, perde-a. Porque a gente acha que, eu estou vivendo aqui, fazendo o que eu quero da minha vida, eu estou perdendo vida. Pelo contrário, quando eu estou agradando ao Senhor, eu estou ganhando a vida eterna. Estou verdadeiramente caminhando para o alvo, porque o alvo é a glória, o alvo é a vida eterna, o alvo é Jesus. Não tem outro, não tem outra possibilidade. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E eu amo essa palavra, porque assim é uma certeza que nada que você faz, o Senhor não fica nos devendo absolutamente nada. Nada, gente. É incrível como o Senhor, ele não nos deve nada. Então todas as promessas dele irão se cumprir na nossa vida. Tudo que ele diz que vai fazer, ele faz, porque ele não fica devendo nada. E eu digo nada, é nada mesmo. Eu já vivi experiências com o Senhor que eu digo assim, gente, isso aqui eu fiz uma doação, uma oferta, algo que eu dei para alguém, ou eu, enfim, fiz algo por uma pessoa, e o Senhor me retribui tanto quanto ou mais, né? E eu não falo só de coisas financeiras, de bondade, de amizade, de respeito, de amor pelas pessoas. Às vezes a gente ama uma pessoa, cuida, trata, zela, faz o bem, e aí o Senhor, muitas vezes essa pessoa não nos agradece, mas às vezes o Senhor manda outras pessoas que faz o mesmo pela gente, e a gente vê assim, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é amoroso, como Ele cuida. E é isso que Ele está dizendo aqui, se você me serve, siga-me. Se você me serve, se verdadeiramente você é um discípulo de Jesus, se você é meu seguidor, siga-me mesmo, de verdade, né? E aquele que me servir, o Pai o honrará. Não, a glória não vai ficar aqui, nesta terra, não. É eterna. Então o Pai vai nos honrar em cada situação. 27. Agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora, né? Então Jesus está dizendo, olha, eu estou sabendo que agora está chegando a hora. E ele se angustiou porque ele era humano, como nós. Ele vivenciou isso na sua humanidade, não foi na glória. Ele poderia ter salvado a nossa vida só lá do céu mesmo. Só ter botado a mão assim, salva esse povo. Mas ele não quis, ele quis vir em terra, para sentir a nossa dor na nossa carne, para entender a angústia do nosso coração, a aflição da nossa alma. E é o que ele está dizendo aqui, a minha alma está angustiada. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer, Pai, me livra dessa situação? Eu vou dizer assim, Pai, me salva dessa hora, eu não quero viver essa hora. Mas na verdade ele diz, olha, mas se o propósito que eu lembro lá atrás, que ele disse que foi eu que quis vir, não foi o Pai que me obrigou, eu quis vir para salvar esse povo. E ele fala que eu vim com esse propósito. Então, gente, o Senhor é maravilhoso. Aí ele fala, eu vim com esse propósito. Agora eu não vou retroceder. Eu vou seguir o alvo, vou seguir o meu propósito. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Né? Então ele está falando com Deus, e aí Deus fala nesse momento, ruge ali como um leão e fala com o seu filho diretamente, eu já te glorifiquei, mas eu ainda o glorificarei ainda mais, né? E a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. E aí diretamente o Senhor é direcionado. Essa fala, essa comunicação entre Deus Pai e Deus Filho acontece diante do seu povo, realmente
testificando que é chegada a hora do Senhor, né? Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe está expulso, né? Lindo isso. Então assim, o Senhor já ouviu a voz de Deus, já ouviu a voz do Pai. Ele não precisava dessa voz, porque ele tinha convicção e certeza que Deus o ouvia, que o Pai o ouvia. Mas ele precisava que o povo acreditasse quem era ele, que ele era o príncipe que estava sendo expulso, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer, né? Então ele, a partir do momento da sua morte, ele atrairia ainda mais pessoas a ele. Ele tinha convicção e certeza que ele estava morrendo e não era à toa. Ele estava morrendo para salvar. Então por isso que ele diz, muitos irão para mim, eu atrairei ainda mais. Por isso que ele fala na palavra anterior aqui, nos versículos anteriores, que a semente, né, o trigo, ele caindo sozinho não ia resolver. Ele precisava morrer para que ele pudesse brotar frutos. Então a vinda do Senhor foi planejada e foi minimamente calculada, minimamente acertada, o plano perfeito, né, verdadeiramente o plano perfeito de salvação. Versículo 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Há pouco a luz ainda está convosco, ainda estarei aqui, ele não disse que eu sou a luz do mundo? Então, por bem poucos dias, aqui ele está dizendo, eu ainda estarei aqui com vocês. Mas aí ele fala, andai enquanto tendes a luz, né, para que as trevas não o apanhem. E isso serve pra gente, que a luz, a gente busque Jesus, que é a luz do mundo, e que a gente possa andar enquanto ele ainda não vem na segunda volta dele, né, que a gente busque ele, caminhe nos caminhos dele, enquanto a gente tem a luz, porque haverá um momento que vai ser só as trevas reinando, e aí não vai ter mais jeito. Depois que Jesus vier e que levar o povo dele, não vai adiantar mais pregar e falar de Jesus para ninguém e nem para a gente mesmo. A gente só vai ter que ter a convicção e a certeza que estamos caminhando na vontade do Senhor e que iremos para a glória. Versículo 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O povo incrédulo, né? Os judeus, povo escolhido de Deus, aliançados com Deus, que Jesus veio na terra para salvar eles, eles vendo um milagre ali na cara deles e eles não creram, né? 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos e endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Né? Então assim, eles foram cegos, eles ficaram cegos na doutrina, na religiosidade, nas convicções pessoais e não nas convicções do Senhor. Né? Olharam para si mesmo e apenas para aquilo que poderiam ver e pegar. E esqueceram que a glória é eterna, que a glória é em Deus, né? Então, muitos ali mesmo vendo as coisas que Deus fazia, que Jesus fazia, eles não creram. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Olha a religiosidade. Muitos ainda que creram, né, preferiram ficar calados porque não confessavam Jesus como Salvador da vida deles, porque tinham medo de ser expulsos, né? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E isso, gente, serve pra gente. Quantos de nós, e aí isso serve, essa palavra, para aquelas pessoas que têm vergonha de falar que é cristão, ou que crê realmente em Cristo, e aí eu não falo nem de religião, mas muitos têm vergonha de expor o seu amor a Deus,
E é isso que o Senhor está falando, ó. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque acham que vou falar aqui que eu sou cristão e as pessoas vão começar a me julgar. Vou falar aqui que eu sou cristão e as pessoas não vão querer mais a minha amizade, porque são pessoas do mundo. Que vá. Porque o que mais vale é a glória de Deus na nossa vida. Amizades vêm e vão. Relacionamentos vêm e vão. Mas a glória de Deus, ela é eterna. Então esse é o único relacionamento que a gente não pode quebrar, que é o relacionamento com Deus. É ter Jesus na nossa vida e a convicção e a certeza. Se quer ser meu amigo, vai querer ser meu amigo com Jesus na minha vida. Se não quiser, vá com Deus, meu filho, porque eu vou ficar aqui com ele. Não vou deixar ele por nada e nem por ninguém. E é essa convicção que esse povo, mesmo crendo, não conseguia ter, porque tinham medo, né? Preferiam agradar os homens do que agradar a Deus. E por fim, aqui no versículo 44, Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ele não vai... E aí, gente, isso aqui falou comigo tanto quando eu estava fazendo o estudo, que eu falei assim, quantas vezes nós julgamos as pessoas que ouvem a voz do Senhor e não guardam no coração. Nossa, essa pessoa só vive na igreja, ou então só vive lendo a Bíblia, mas não guarda dentro do coração. Que pessoa assim, a gente julga, infelizmente, somos humanos. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, mas eu não julgo, porque eu não vim para te julgar, eu vim para te salvar. Fato, isso aqui falou muito, porque eu falei assim, gente, realmente, quantas vezes a gente fala e diz assim, nossa, essa pessoa vive na igreja e ainda peca, e ainda faz isso, vive ali com Deus, fala de Deus, mas faz coisa errada, né? Então somos humanos, mas precisamos aprender com Jesus a sermos humanos melhores. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa a julgará no último dia. Ele não vai dizer nada, ele vai só mostrar a palavra, o que está escrito, e a própria palavra vai nos julgar. O certo e o errado está aqui, ó, na Bíblia, na palavra do Senhor, que a gente possa aprender nela, com ela, para que nós sejamos pessoas melhores e mais parecidas com Jesus. 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ele ouvia a voz de Deus e pronunciava para nós. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Amém? Então, assim, ó, Jesus ouvia a voz de Deus e proclamava essa voz nessa terra. Por quê? Porque ele seguia um propósito do Senhor. E ele veio com esse propósito e ele foi até o fim, mesmo que o fim fosse morte de cruz, né? Então, que nós possamos olhar para a nossa vida, ser guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus e ser direcionado pela voz do Senhor, que a gente possa viver as convicções e os propósitos que o Senhor já determinou na nossa vida, né? Então, o maior desejo de Jesus, em algum momento aqui no versículo, foi pensar em se livrar desse sofrimento. Mas ele olhou para si mesmo, viu a angústia, mas ao mesmo tempo viu o propósito que ele tinha nessa terra e para que ele veio. Então, que nós possamos buscar em Deus o nosso propósito e seguir o nosso propósito até o fim, independente do que seja, independente das falhas, independente dos levantes, né, que o inferno tenta se levantar contra a gente para nos impedir de viver os propósitos do Senhor, independente do que vem adiante, que a gente possa ter convicção e certeza de caminhar dentro da vontade do Senhor, assim como Maria, se rendendo por inteiro, se entregando por inteiro e ofertando ao Senhor o melhor que a gente tem, em tudo. Amém? Então, que Deus abençoe, que seja uma palavra que vá tocar também o seu coração, e que vá falar cada dia mais com você, que faça com que cada um busque ainda mais do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.